Na vida, nos negócios, como ter autocontrole? Como, de fato, exercer no dia a dia a inteligência emocional? Como prever certos comportamentos? Como evitar alguns comportamentos? Como evitar de se arrepender por ter feito alguma coisa e dizer assim, mas de novo eu fiz isso? Eu faço sempre do mesmo jeito que eu sei que não vai dar certo, mas por que eu não consigo evitar? Autocontrole. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Esse assunto que é tão importante na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Autocontrole. O que é autocontrole para você? O que é inteligência emocional para você? Hoje eu quero te convidar a fazer essa reflexão e eu separei 5 pontos específicos para nós fazermos uma análise e, ao mesmo tempo, conseguirmos pontuar o que é que você pode fazer na prática para desenvolver esse autocontrole no seu dia a dia, na sua vida financeira, profissional e pessoal. Venha junto comigo, vamos agora mesmo começar a passar cada um desses pontos que eu separei para você de fato começar essa mudança e começar a colocar em prática. Hoje, então, estamos falando sobre inteligência emocional e autocontrole para você usar na sua vida financeira, profissional e pessoal. O primeiro ponto que você deve sempre levar em consideração é que nós não nascemos com os nossos circuitos neurais emocionais todos prontos. Esses circuitos, eles vão sendo construídos de acordo com a nossa história. Então, você está construindo todos esses circuitos neurais desde quando você nasceu, a partir de todas as experiências que você viveu e ainda vive. Tudo está em constante movimento, em constante transformação. Então, se você ouviu alguma coisa repetidas vezes ou sentiu algumas coisas repetidas vezes, é tudo isso que foi moldando a sua forma de pensar e esses circuitos neurais emocionais, que ainda perfazem resultados até hoje. Esse é o primeiro ponto, para você evitar os julgamentos, as críticas e as condenações. E, de fato, movimentar-se daqui para frente para mudar aquilo que você deseja mudar para ter outro resultado. O segundo ponto que eu quero levar em consideração são as nossas emoções e os nossos sentimentos. Primeiro, qual é a diferença entre a emoção e o sentimento? Muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, mas a emoção, ela corresponde àquele estado físico, ao que você, de fato, naquele momento, você traz à tona. O sentimento é a interpretação da emoção. Então, vamos lá. Num determinado momento, você se depara com uma situação e você já age, você já tem aquela emoção, aquele rompante e age. O sentimento é aquilo que você interpreta daquela emoção. Então, você fica magoado, você fica ressentido mediante uma emoção que você reagiu ou não. Então, o sentimento é como você interpreta a sua emoção. A sua emoção é a partir do seu estado físico. E por que isso é importante? Porque é sempre importante você se autoconhecer. Para você desenvolver o autocontrole, você tem que conhecer as suas emoções e os seus sentimentos. Aí sim, como é que você controla algo que você não conhece? Como é que você controla algo que você nunca viu, que você não sabe como é? Então, todos esses pontos são neste sentido. A partir disso, você tem condições, já no terceiro ponto desse processo de desenvolvimento do autocontrole, dentro da sua inteligência emocional. O terceiro ponto é que nós deveríamos continuar interpretando igual se temos um reforço positivo. Mas deveríamos reinterpretar se temos um reforço negativo. Então, eu vou te explicar isso. Se num determinado momento você tem um reforço positivo, são elogios, validações, então você sente que aquilo que você está fazendo está indo no caminho certo, você está se desenvolvendo bem, as pessoas estão te validando, estão te elogiando, você deveria continuar repetindo
continuamente esse reforço positivo, porque elogios e validações sinceras são reforços positivos. Porém, quando você recebe um reforço negativo, ou seja, alguém critica, alguém te julga, alguém não faz uma determinada validação de forma injusta, os seres humanos tendem a reforçar ainda mais esse reforço positivo, que fica repetindo em si mesmo, no seu pensamento. Então, quando uma pessoa recebe uma crítica ou um julgamento, ela tende a ficar manipulando aquilo várias vezes na sua mente. Aí que ela faz mesmo aquele movimento de ficar se punindo, né? Ficar se condenando. Já não bastou o outro punir e condenar, ela continua reforçando o reforço negativo. Qual é o movimento que nós temos que fazer? Nós temos que reinterpretar esse reforço negativo, analisar os fatos, pontuar aquilo que aconteceu, analisar os fatos. Veja, não é analisar as emoções, é analisar os fatos, concretamente, racionalmente, o que foi que aconteceu. A partir disso, quais foram as emoções envolvidas? O que eu estou sentindo agora em relação a isso? E aí você reinterpreta com base nas suas informações e na sua organização mental, com base nos fatos. Isso é extremamente importante para você exercer o autocontrole. Então, vamos continuar aí. Ó. Nós estamos no nosso terceiro ponto. Antes de continuar aqui no nosso terceiro, para o nosso quarto ponto, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no canal. Você já se inscreveu aqui no canal? Se você não se inscreveu ainda, pare agora e aperta aqui esse botãozinho, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você sempre receber as novidades que nós temos aqui no nosso canal. São aulas maravilhosas que realmente vão fazer a diferença na sua vida. E depois você curte e compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sente que serão muito e muito, muito contempladas com o desenvolvimento do autocontrole. Maravilha? Então, vamos continuar aqui. Vamos para o nosso quarto ponto. Entendido aqui o nosso terceiro ponto, o desenvolvimento do autocontrole, vamos para o nosso quarto ponto. As nossas emoções são resultados de uma orquestra, pensa numa orquestra cerebral e não de uma atividade meramente límbica. Então, vamos pensar sobre isso. Primeiro, o que é uma orquestra, gente? Uma orquestra tem vários músicos da mais alta competência, só que num determinado momento todos eles têm que estar em sintonia, todos eles têm que trabalhar juntos, em tons diferentes, com instrumentos diferentes, para fazer um mesmo musical. Isso é uma orquestra. Então, o que nós estamos falando? Que o nosso cérebro ele funciona como uma orquestra e não como uma atividade límbica exclusiva. O que é essa atividade límbica? O que é límbico, gente? É uma parte do cérebro que processa as emoções e comportamentos. Então, o que nós estamos dizendo aqui nesse terceiro ponto? O que eu estou dizendo aqui para vocês nesse quarto ponto, desculpa? Que as nossas emoções, elas não são resultado somente da área límbica do cérebro, da atividade límbica do cérebro, mas sim de toda uma orquestra cerebral. Ou seja, tudo que estiver envolvido em termos de emoções, em termos de estrutura mental, está, sim, envolvido na sua competência, habilidade de desenvolver uma atitude que seja realmente inteligente emocionalmente. Porque essa atitude inteligente emocionalmente, ela é baseada no funcionamento dessa orquestra cerebral. E a orquestra, como que é a orquestra que nós vimos? A orquestra, nós temos vários músicos, diferentes instrumentos, tonalidades, sons musicais, mas que em um determinado momento todos estão funcionando para ter o mesmo resultado. Esse quarto ponto é importantíssimo para o desenvolvimento de autocontrole. E vamos continuar, então. A partir disso, nós vamos para o nosso quinto ponto do desenvolvimento do autocontrole. Nós cometemos um grande engano quando nós queremos ler o que o outro sente, e isso é muito comum, né? É muito comum. No desenvolvimento financeiro, por exemplo, entre os casais,
O que eu costumo ouvir demais? Ah, fulano fez isso porque ele pensa que isso, que aquilo outro. Ah, fulano age assim porque ele quer isso, aquilo outro. Só que não é nada disso. Porque nós erramos muito e nos enganamos quando nós tentamos ler o pensamento do outro. Nós pensamos que sabemos o que o outro está pensando e tomamos atitudes baseadas no que nós pensamos que o outro está pensando. Esse é um forte engano. E como é que você sai dessa? Primeiro, observando esse comportamento. Peraí, eu estou baseando o meu comportamento e a minha atitude no que eu penso que ele pensa? E ainda tem gente que faz esse tipo que tem esse comportamento porque pensa que ele pensa que eu penso. Ah, eu vou fazer isso porque eu estou achando que ele está pensando que eu estou pensando. Então, eu vou fazer isso para ele ver que eu não estou pensando o que ele acha que eu estou pensando. Ô, gente, vamos simplificar essa vida, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos dar uma simplificada, porque, na verdade, as coisas são simples. Tá com dúvida? Pergunta, não é não? Pergunta é melhor do que você tentar ler o pensamento do outro, ainda mais ler o pensamento do outro que o outro está pensando que você está pensando. Isso ajuda demais nessa questão do autocontrole. Esse quinto ponto aqui que eu coloquei para vocês foi de forma especialíssima para, de fato, você se lembrar disso quando vier esse pensamento. Ele está pensando que eu estou pensando, então eu vou fazer isso porque ele está pensando que eu estou pensando. Não, não precisa, né? Vamos economizar. Assim, você tem aí os 5 pontos. Agora eu quero perguntar para você. Cada um de nós tem um comportamento diferente, tem uma mentalidade diferente e age de forma diferente mediante as circunstâncias. E você? O que você faz para mudar o comportamento que você não gosta e buscar um melhor controle e equilíbrio emocional? Eu quero te ouvir também. Escreve aí nos comentários qual é a estratégia que você utiliza, desenvolvendo a sua inteligência emocional. O que você faz para mudar esses comportamentos que você não gosta e que realmente vão te ajudar a ter uma inteligência emocional? Coloca aqui nos comentários que eu também quero te ouvir. Muito obrigada por estar comigo agora, neste momento. Nós conversamos sobre o desenvolvimento de autocontrole e esse autocontrole é um ativo importantíssimo no desenvolvimento financeiro. Porque quando você se vê naquela situação que você precisa reduzir os gastos, às vezes você precisa cortar os gastos. Às vezes você até tem dinheiro, mas você tem metas de curto, médio e longo prazo. E você precisa equilibrar as suas finanças, mesmo tendo dinheiro. Isso precisa de muito autocontrole. Tudo isso que nós conversamos aqui hoje vai ajudar muito no seu desenvolvimento financeiro. E se você ainda tiver alguma dúvida, conte comigo. Você já sabe aí todos os meus canais, me acompanhe lá no Instagram. Acompanhe o Instagram da Mente Rica, sou Mente Rica, e não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você saber das novidades, curtir, comenta e compartilha com as pessoas que você ama. Até mais!